Estamos aqui na residência da professora Eurídice Cardoso dos Santos, viúva do professor Jorge Rodrigues dos Santos. Dona Eurídice, a senhora nasceu aonde? Eu nasci em Botirama e tenho os meus pais, Nilo Lemos Cardoso, Abelita Gomes Cardoso. Nós somos em 7 irmãos. Edneide, Eduardo, Leomar, Cardoso, Mira, Mauro. E o professor Jorge? Nasceu lá também? O professor Jorge nasceu em Mata do Bom Jesus, num lugar pequeno, aí perto de Brotas Macaúbas. Então foram 14 irmãos vivos, viu? E depois, como o pai dele sentia necessidade dos meninos estudarem, eles vieram para Ibotirama. E lá nós nos conhecemos. Conhecemos em Ibotirama. Eles são 14 irmãos. Lá a gente noivou, casou e fomos morar em Bom Jesus da Lapa. Ele foi convocado para trabalhar na Codevasf em Santa Maria da Vitória. Mesmo estudando, fazendo o curso técnico em contabilidade em Bom Jesus da Lapa, ele já ensinava no Colégio São Vicente de Paula. E a gente foi para morar em Santa Maria da Vitória, pertinho lá de onde ele trabalhava, que era contratado da Codevasf. Ele trabalhou também numa fazenda Mangal, como administrador. E de lá de Santa Maria da Vitória, a gente veio para aqui para Irecê, a convite de Dr. Raimundo Bonfim, que era casado com a menina de Lapão, e convidou Jorge para vir para aqui para Irecê. E chegando aqui em Irecê, ele gostou, ele convidou, ele chegou na cidade, gostou da cidade, ele chegou em Santa Maria da Vitória e ele disse para mim: filha, nós vamos morar em Irecê. Eu assustei, porque não é? Ele já tinha um escritório de contabilidade lá, firmado lá em Santa Maria da Vitória, deixar tudo para você vir arriscar a vida aqui em Irecê. E ele aqui conheceu a família de Valdevi, Francisco de Matos, e Valdevi tinha vindo de São Paulo, formado também em contabilidade. E ele fazia as escritas do senhor Cambuí, aqui em Irecê. Depois ele partiu para o escritório dele de contabilidade, na rua Augusto Pereira Nunes, perto do Colégio Comercial de Irecê, fundado por Dr. Cláudio Abílio Aragão, advogado, lá da região de Caruaru. E os meninos convidaram o professor Jorge para ensinar no colégio comercial. Só que ele também já ensinava em Santa Maria da Vitória. Agora eu não me lembro, não me recordo o nome do colégio, mas ele já ensinava em Santa Maria também. E a senhora também ensinava lá? Eu não ensinava, não. Eu dava banca para os meninos, em Bom Jesus da Lapa. Eu fiz o curso técnico em contabilidade junto com ele. Chegando em Santa Maria, eu fiz o curso magistério. E aí, chegando em Irecê, fiz administração de empresas e fiz pós-graduação em relações públicas aqui em Irecê. E aí ele começou a ensinar no Colégio Cláudio Abílio Aragão, a convite de Dr. Cláudio, dos alunos chamar para ele ensinar. Isso em 1976, 75, 76. E eu trabalhei no colégio como secretária do Colégio Cláudio Abílio Aragão, junto com a irmã Emília Rosa. E eu ajudava a irmã Emília Rosa na parte burocrática, na parte de secretaria. E quando o Dr. Cláudio foi acometido por uma doença, pelo um CA em 1976, ele foi obrigado a ir para Recife fazer o tratamento e colocou Jorge como vice-diretor da escola. Só que essa doença se agravou muito. Antes dele falecer, Jorge foi lá e ele fez um questionário com Jorge, fazendo muitas perguntas para Jorge, e pediu a ele que não fechasse o colégio comercial de Irecê e continuasse com a obra que ele havia começado. E aí Jorge firmou o propósito que continuaria com a obra. Só que logo, logo ele morreu. Eu não me lembro se ele morreu foi outubro, eu não me lembro a data da morte dele. E aí Jorge assumiu a escola, comprou a patente da escola, do colégio, junto com o Dr. Joaci, Dr. Nini e Valdevi, e terminou ele ficando sozinho na escola, né? Todo mundo foi fazer as outras atividades que eles tinham e assumiu o Colégio Comercial de Irecê. E os outros ficaram ainda com a parte? Não, eles venderam, eles cederam tudo para Jorge, eles não ficaram com a parte. Quando foi em 77, foi criado lá no Colégio Comercial de Irecê, de 5ª a 8ª série, primeiro grau, e colocado em homenagem a Dr. Cláudio, o nome do Colégio Cláudio Abílio Aragão, em homenagem ao fundador, Dr. Cláudio. Lá na Augusto Pereira Nunes, lá mesmo nessa rua. E quando fui sentindo a necessidade do crescimento de alunos e o espaço que era pequeno, aí fez um projeto para construir aqui, perto do Correio. Então essa rua é chamada Cláudio Abílio Aragão, em homenagem também ao colégio, né? E foi o motivo. E o primeiro São João que a gente fez foi na porta do Colégio Comercial de Irecê, na rua Augusto Pereira Nunes. Que começou o São João de Irecê dessa ideia? No Polivalente já tinha o São João interno,
na porta da escola lá do Polivalente, eu não alcancei, porque nós chegamos aqui em 74, mas lá dentro do Polivalente já tinha festa interna, eu já participava lá, tem até foto, não me lembro onde está, mas tem foto, a gente lá dentro do Colégio Polivalente, no São João interno do colégio. E o do Cláudio Abílio começou na porta da escola em 1978. Seu Palmeira, que era o dono da Antártica aqui, representante, cedeu o caminhão para a gente, e a gente botou na porta da escola o caminhão e o sanfoneiro. Agora, não me lembro quem era o sanfoneiro. E aí, nessa atividade, junto com os professores, com toda a parte administrativa da escola, fizemos o São João na porta lá do Colégio Comercial de Irecê, que já estava se chamando Colégio Cláudio Abílio Aragão. E teve a barraquinha do sítio do Pica-Pau Amarelo, barraquinha de pipoca, essas barraquinhas que fazem, né? Casamento de roça, teve a quadrilha, o desfile da caipira, da mais bonita caipira. E quando foi em 1979, foi a criação do desfile das carroças pela Rua de Irecê. Aí, como eram as carroças? Os donos das empresas patrocinavam a carroça era toda enfeitada. A Rainha do Milho, a carroça era toda enfeitada com milho, espigas de milho com os pés de milho, tinha o rei, a rainha, e atrás tinha os súditos, né? Os representantes do rei, da rainha, na carrocinha atrás. Tem foto disso aí, tem a foto. Teve a rainha da pipoca, ela era toda enfeitada com pipoca. A rainha do feijão, era toda enfeitada com o feijão. A rainha da cana-de-açúcar. Foram várias rainhas, assim, só com tempo pra gente pensar quantas rainhas foram. Da amendoim, a roupa toda arrumadinha de amendoim. Do cuscuz, a coroa da mulher era um cuscuz na cabeça do rei. Foi muito engraçado. E nessa época, o prefeito era Dr. Joaci Dourado. E achou muito interessante aquele movimento na cidade. E convidou Jorge para o próximo ano levar o São João para a praça pública. Ele disse, vamos fazer, a gente me dê toda a autonomia que a gente leva para a praça pública. Em 1980, foi levado para a praça pública o São João. Aí veio aquelas bandinhas de pífano lá de Caruaru, e os forrozinhos, e teve peça de teatro. Eles fizeram o palco, fizeram onde as rainhas iam desfilar, para escolher a rainha do São João, ali. E aí foi terminado, e no desfile das carroças, foi concluído o desfile na Boate Apolo 11, em 1979. E foi escolhida a rainha lá na Boate Apolo 11. Tem também a foto lá, minha, com o Jorge e dos meninos na Boate Apolo 11. Viu? As outras fotos eu não tenho, porque nessa época é difícil. A gente contratava a pessoa para fotografar, mas cada um fotografava o seu, a gente não ficou com essa fotografia. Em 80 foi para a Praça Pública, o São João. E as barracas eram feitas de quê? As barracas eram feitas enfeitadas com palhas de coco. Cada um enfeitava a sua. Você estudava o terceiro ano de contabilidade, você era responsável por sua barraca, para você vender as guloseimas do São João, e aquele dinheiro serviria para a formatura da turma no final do ano. O Grupo Esperança era um grupo também de ajudar as pessoas carentes, e tinha a barraquinha dela. Me lembro que parece que a maçonaria também fez a barraquinha deles. E foi assim, nessa praça aí da prefeitura de Irecê. E foi assim que culminou o São João de Irecê. Era mais ou menos quantas barracas? Eram poucas, eram ali naquele lado da Igreja São Domingos, por ali, tem umas 3, não fechava a igreja, né? Umas 4 por ali, e na frente do comércio, onde era antigamente o Pinguim, que hoje é o Pilar Center, aquilo ali é tudo tamadinho de barraca, e voltando assim para onde hoje é aquela farmácia, tem uma farmácia ali na esquina, era um espaço pequeno dali, de vender. Agora tem aquelas carrocinhas pequenas, as pequenas coisas, acho que o pastel, a coxinha, essas coisas assim, eu não me recordo muito não o que era que vendia, porque eu ficava mais focado na apresentação das coisas, né? E ajudando os meninos na barraca do terceiro ano. De fazer esse desfile de carroça, qual foi a ideia? Foi do grupo da escola mesmo, dos professores, dos funcionários, do professor Jorge Rodrigues, do professora Glória, que tem ela até tem a foto e ela segurando uma faixa grande assim, ó. Colégio Cláudio Abílio Aragão. Idealizou e vamos fazer embora. E aí todo mundo regaçou as mangas da camisa e vamos fazer, e fomos fazer. E deu certo, ficou lindo demais, foi muito lindo, viu? Essa ideia do desfile das carroças de Irecê, que surgiu daquele tempo, né? Tempo, pela ideia da senhora, ideia de Jorge, das professoras do colégio, professora Glória, professora Zeneide, tem um monte de professores lá, então todo mundo chegou, os pais dos alunos, todo mundo entusiasmou, chegou junto, todo mundo chegou junto, né? Cada rainha e rei tinha a carroça patrocinada por um comércio de Irecê. Sempre o comércio de Irecê tem patrocinado, presente. Exatamente, fui presente nesses eventos, sempre fui presente. Muito enriquecedor, um legado muito grande na cidade e micro-região, que aí mobiliza toda a parte econômica, todo o setor econômico, tanto a parte hoteleira, com a parte do comércio, dos ambulantes, então mexe com todo mundo, com toda essa economia. Foi porque Irecê tinha muita carroça? Não, como é uma festa do Junina, Irecê tinha a festa junina e você ficar assim, parado do tempo, sabe?
E como a gente escolhe gostar muito de movimento, vamos fazer e acontecer, não é verdade? Verdade. Aqui no Cláudio Abelha, a gente tinha muitas gincanas que a gente arrecadava as coisas e doava para as instituições. Viagens com os alunos. Nossos alunos aqui, nós viajamos aí conhecer as hidrelétricas aqui do Nordeste, Sobradinho, hidrelétrica de Paulo Afonso. Fomos para Minas Gerais, porque nos livros de história conta esses fatos e vamos ver de perto aqui. A Chapada Diamantina aqui, viajamos muito com os meninos para ir, para mostrar. Então era sempre em evolução, né? Copa Escolar, as Copas Escolar, ganhamos muitos troféus, infinidade de troféus, porque eu guardei tudo já. E sempre a gente estava em movimento com o alunado. E foi uma época muito maravilhosa essa, da Copa Escolar. Aí depois veio a Faculdade do Sertão, que oportunizou as pessoas para fazer a faculdade. Mesmo que seja uma faculdade particular, mas aquelas pessoas que não poderiam ir para fora para estudar, realizou aqui o seu sonho de fazer um curso superior aqui dentro de Irecê. Muitas pessoas que não tinham oportunidade de sair, e a oportunidade foi aqui, foi criada. Já tinha a UNEB funciona no colégio antes de construir a sede própria, e a gente cedeu espaço para eles funcionarem aí depois construir a sede própria. E é sempre um dando a mão ao outro, ajudando, estendendo o braço para o outro. A família Rodrigues e a família Cardoso se juntaram. Sim, senhor. E contribuíram bastante com a cidade de Irecê. E a microrregião, que eu fico assim feliz quando eu vejo muitos ex-alunos desenvolvendo um trabalho assim promissor, dentro da área profissional deles, tanto de professores, como administradores, como contadores, médicos, dentistas, enfermeiros. Então isso é um orgulho muito grande para a gente. E eles têm assim aquela gratidão, aquele amor com a gente. Os pais dos alunos também. Nunca falta esse amor com a gente. Encontra na rua, vem aqui em minha casa, vem me visitar. Sempre tem um aluno daqui me visitando. Com saudade daquele tempo, a gente fica aí batendo um papo. Hoje mesmo eu recebi um aluno aqui da escola, veio me dar um abraço. Viu? Isso é muito gratificante, viu? Não tem palavras para a gente agradecer, não. E Jorge, eu sinto Jorge, um coração vivo ainda dentro de Irecê pulsando. Esse aqui, a minha imagem do professor Jorge é essa. Um coração vivo pulsando aqui ainda em Irecê. Quando a senhora nasceu, tinha movimento cultural? Tinha o Bumba Meu Boi lá, e tinha a Mulinha de Ouro, tinha os reisados, aqueles reis, tinha fogueira em pé, aquelas fogueiras que dependura as coisas, tinha aquilo, era bom demais, eu não vejo isso mais aqui. eu ainda acendia fogo aí na porta do Cláudio Abílio, mas depois ficou muito perigoso da gente ficar numa porta sentada com aquela fogueira, ficou perigoso, a gente não faz mais isso. Soltava chuvinha, soltava traque, soltava aqueles rojões, não, grande não, essa que criança pode usar. Lá na minha terra tinha isso aí. E o rezado. E na terra de Jorge ainda tem até hoje, o Divino Espírito Santo, tem a cavalgada por lá, sabe, aqueles cavalos. Em Bom Jesus dá lá para ter o roubo da princesa, na época do Divino Espírito Santo. E eu fui agora para lá, para a região de Jorge, foi uma festa linda, a festa do Coração de Jesus, a festa do Divino Espírito Santo e do Coração de Jesus, que foi realizada agora esse final de semana. Muito, essa cultura, assim, eu admiro. Ainda sai o rezado cantando nas casas com a bandeira. É muito lindo, é muito lindo. Você precisa de ver, e um dia participar lá, para você ver como é lindo. Vamos lá. Lá na região de Brotas, nessa época. É lindo demais. Para vocês que fazem esse tipo de documentário, é bom fazer lá esse documentário. Lá em Brotas e lá no Novo Horizonte, na Matinha do Bom Jesus, ainda cultua essa tradição, viu? Muito, muito bom. A gente faz o festival Bumba Meu Boi aqui da cidade. A gente convida a Dona Euridice, ela participa de todos. Eu gosto demais. Eu tenho vontade de ir a Parintins assistir aqueles bois. Maranhão tem ainda esse desfile. É uma coisa linda, já fui lá no teatro e eles apresentaram essa dança do Bumba Meu Bois. Muito lindo lá em São Luís do Maranhão. Muito, muito lindo. Essa cultura que eles têm. Entendeu? Essa cultura, na visão da senhora, está se perdendo? Sim, mas tem cidades que não, sei lá o que é que acontece, parece que não sei se acha bonito, se perdeu no tempo, se os mais velhos já foram e não vai ficando não vai internalizando nos mais jovens, isso aí vai se perdendo com certeza. Por exemplo, a Semana Santa é um exemplo disso. A Semana Santa, você lembra como era? Tinha aquelas matracas que o povo saia meia-noite na rua, em Botirama tinha isso, agora era medo. No Carnaval tinha aquelas figuras dos caretas na rua, não gostava disso. Tinha aquelas bandinhas na rua tocando e o povo fantasiado atrás. Não tem mais isso, não tem mais isso. Então foi a infância que você viveu vendo isso e hoje você não vê mais. Em algum lugar você ainda vê, em algum lugar ainda tem isso, mas
Na maioria não tem mais, acabou. Perdeu-se isso aí. Perdeu-se no tempo. Quer dizer que você tinha medo dos caretas? Eu tinha. Era jovem, eu tinha medo. Porque eles batiam, dava chicotada. Tinha uns chicotes, eles batiam, eu não gostava, eu tinha medo. O de Recife são lindos. Eles põem a caricatura da pessoa, eles fazem a pessoa. É diferente daquelas caras de cama, aquelas caras de bicho, assim, eu não gostava daquilo, não. Eu tinha medo daquilo. Um episódio com meus meninos. Na casa de minha mãe, eu vesti um de careta, botei essas máscaras que você compra de plástico aí nos armarinhos, vesti um aqui e vesti o outro na casa da vizinha. E aí nós botamos eles para se encontrar e um correu do outro, ficou assustado, correndo chorando. Saiu dali e o outro saiu de cá. E quando um encontrou com o outro, não sabia que estava mascarado, e o outro sabia que estava vestido, mas não estava mascarado. Foi uma graça. Né? Já nasceu ali no meio daquele movimento que foi nascendo, eles acostumam com aquilo. Isso. As crianças têm medo, eles têm muito medo. Tem medo. Esse momento que você faz aí, é lindo aquilo ali. E vai aquele bonecão enorme, aquele... Como é o nome daquele bem grandão? É boneco gigante? É isso, aqueles bonecos gigantes, bem interessante. Ano passado você fez, que eu estava lá. Viu? Ainda bem que você ainda tem essa mentalidade de criar um pouco dessa cultura e não deixar morrer por completo, não é verdade? Na medida do possível, a gente toma aí, né? Já é herança para os outros, né? É uma coisa que eu sinto hoje, que eu vejo hoje, as crianças não correm mais na rua, não brincam mais de bola, não joga giribita, não joga bolinha de gude, é agarrado na tela do celular. A cidade de Irecê, a cidade tem poucos eventos culturais, e era uma ideia para adaptar isso no São João. E não seja se é muito na época, próximo, como é o mês de junho todo, começa do dia primeiro, uma atividade, até mesmo nos bairros. No bairro tal ali, vamos fazer um forrozinho naquele bairro ali, com a participação dos moradores. Vamos na rua, tava ali no bairro. Seria ótimo, eu inventava muito e não deixava morrer. Isso aí. Porque cada comunidade tem a sua cultura. Tem a sua cultura. Cada bairro tem a sua cultura. Só basta você dar um incentivo. Exatamente, um incentivo para fazer isso. Da comunidade de Irecê, do bairro povoado, eles abraçam a causa. Abraçam, porque, por exemplo, São Pedro aí na vista é muito, muito bom. Eu sempre vou ali para assistir os eventos dali. Muito bom. Ela cediu o espaço do Colégio Cláudio Davi Aragão, artes plásticas, o artesanato, shows, né? Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Amelinhas, Esse Posse. Só coisa boa. Gessé. O São João. Exatamente. A gente sempre fez o São João na quadra da escola. Fomos para a praça pública com nossa quadrilha, nós ganhamos troféu lá há 3 anos. Lá na praça pública com os meninos dançando a quadrilha, ensaiando a quadrilha. Lá no colégio comercial de Irecê, lá na rua Augusto Pereira Nunes, quando foi mudado para o nome Colégio Cláudio de Aragão, eu ensaiava as quadrilhas no fundo da minha casa, porque não tinha espaço lá no colégio onde a gente estava. E fazia a quadrilha lá no fundo da casa. Quando eu cheguei aqui em Irecê, eu morei na rua perto da AME, naquela ruazinha hoje, onde é a imagem diagnóstico. Não tem aquele bequinho ali? Ali eu morei bem logo ali no iniciozinho da rua. Eu não me lembro o nome da rua mais, já faz tempo que eu mudei de lá. Eu morei ali. Depois que eu mudei de lá, mudei aqui para perto da Seon, que tinha umas casas ali. Depois dali, a gente comprou a nossa casa aí na rua José Alzi Andrade. Compramos a casa aí e moramos lá. Eu estava comentando sobre o São João de bairro, sobre o movimento de bairro, movimento cultural de bairro e dos povoados. A gente tem um projeto Cultura Viva, que a gente montou toda a estrutura, você faz isso. E a gente faz esse trabalho, né, dos bairros, e a gente vê como as pessoas abraçam a cultura popular nos bairros. E tem... Agora, os meninos, justamente, eles têm medo. Eles têm medo. Porque nunca viram assustados, né? Assustado e tímido. Porque ele diz, paga para brincar. Eles dizem, paga para brincar. Eu digo, não, pode começar de graça, brinca à vontade. Tinha travinha, tinha apresentação da bolinha. A corrida do sapo, a corrida do ovo na colher. Do ovo na colher. A gente fez isso na escola. O ovo na colher, a corrida de saco. Pula corda, cabo de guerra. Tudo isso é uma brincadeira popular que encaixa nos festejos juninos, aí povoado. Para eles voltarem às histórias antigamente, como é que era, né? Encaixa pouco, não é muito. E o custo não é alto, a gente sabe que não é alto. Não, o custo não é. Tem na boa vontade de todo mundo arregaçando as mangas, se faz um bom trabalho. Você precisa de ver a gratidão do pessoal e o amor que eles têm com o professor João. Aquele amor mesmo que você vai que tem de dentro, assim, do coração. E os meninos de vocês nasceram aqui? Não. Nasceu... Kina, posso dizer que nasceu em Irecê porque ele nasceu em Botirama. Eu ia para Bom Jesus da Lapa para ganhar lá em Bom Jesus da Lapa. Mas quando chegou em Botirama ele nasceu, não deu tempo de chegar. E ele veio para aqui, com um mês, foi criado aqui. Agora Lu nasceu em Bom Jesus da Lapa e Juliano. Bom Jesus da Lapa. Nós mudamos para aqui em 1974. Amam Irecê. Ave Maria. É tanto que 2 moram aqui. E um mora em Salvador, que toca, mora em Salvador. Eu ainda disse aqui, não, Kina, se tu chegasse para tu fechar com um forrozinho aí na entrevista. Não seria bom? Kina, parabéns por essa cultura
que você está no sangue de sua mãe, de seu pai, jogando duro aí, né? Aqui no nosso território, na Bahia e no Brasil. Na nossa região de Iricê, terra muito querida, né? A sanfona a sanfona é lindo demais, esse instrumento. Os tios dele quase todo é músico, Jacira toca, tem a banda Terremoto, que era dos tios dele, os primos dele tocam, né? É uma família assim, muito ligada à música. Tem tios também que tocam, os tios dos tios dele tocam os saques, né? Gilberto tocava muito bem saques. Tem um primo carnal deles que é lindo, que um dia eu disse para os meninos, eu digo, gente, eles podiam vir essa bandinha dele aqui tocar, que é linda demais. Tipo essa de Morro de Chapéu que vem, a Filarmônica. A Filarmônica daqui também, que é muito, muito linda, eu aprecio muito isso aí. Me reporta ao tempo de infância, que quando tinha as festas de Botirama dos padroeiros, vinha essa Filarmônica vinha de Paratinga, ali perto do Bom Jesus da Lapa, fazer o acompanhamento. Era lindo demais. Então eu me volto àquele tempo, né? Acho lindo demais essas bandas. Jerry, sim. Que tem um trabalho muito brilhante. Tem Vasco que está à frente da Filarmônica do Iricê e do Morro de Chapéu, que faz um trabalho bem interessante, mais antiga. Nós fomos com o nosso grupo de alunos a Morro de Chapéu conhecer o primeiro jornal daí de Morro de Chapéu. Que é o Correio do Sertão. Isso, nós fomos lá com os alunos para conhecer ali o Correio do Sertão. Conhecer a cidade, conhecer o orquidário, que lá tem um orquidário, e uns trabalhos de artes que eu não me lembro o padre, ele morava assim numa casa distante e tinha aqueles trabalhos feitos com galhos de árvores, as árvores já caídas, mortas, eles pegavam aqueles tocos e faziam artes com aquilo ali, muito lindo também, mas já faz um tempinho que a gente foi lá com os nossos alunos. Aí pessoal, inscreva no canal Gilberto Sertão, estamos aqui batendo papo. A gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história, né? Porque cidade sem cultura é uma cidade sem memória. Sem memória. E as memórias não reaviva tudo, reacende, na verdade, a gente volta ao tempo. É muito importante. A educação, ela engloba tudo, não é verdade? Você dentro da sua área de educação, você estudando, fazendo esses projetos. As pessoas vão, mas as memórias ficam. Né? As lembranças são, e as recordações e as lembranças, elas não morrem. Né? Fica sempre eternizado, fica na vida da gente. Deus abençoe. Um grande abraço. Jesus nos proteja, nos abençoe.